Sejam muito bem-vindos a Gramado, sejam bem-vindos à 23ª edição da Jornada Internacional de Direito. Muito bem, quando ficar pronto o vídeo, então a gente passa, ok? Quero convidar imediatamente para vir ao palco o coordenador científico da 23ª edição da Jornada Internacional de Direito, palestrante e representante da Humanas Empreendimentos, Dr. André Agni Domingues. Superintendente Estadual de Operações dos Correios no Rio Grande do Sul, senhor Romeu Ribeiro de Barros. Se já estiver aqui entre nós, o vice-presidente da OAB Rio Grande do Sul, senhor Luiz Eduardo Amaro Pelizer. Informamos que estamos ainda no aguardo da chegada também do ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, ilustríssimo senhor Ronaldo Fonseca, e também do deputado federal e presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, ilustríssimo senhor Ronaldo Nogueira. Em 2018, a Jornada Internacional de Direito comemora seus 23 anos de história, como sendo o maior evento jurídico do Brasil, contando com cerca de 36.500 participantes ao longo dos 22 anos de eventos já realizados aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. A 23ª edição da Jornada Internacional de Direito, a empresa realizadora e idealizadora do evento, Humanas Empreendimentos, consolida este evento como um dos mais importantes do país na área jurídica e solidifica a cada ano a qualificação permanente, a reflexão sobre o direito e sua interação direta com a vida da sociedade. Em 2018, o evento conta com 1.095 inscritos, 31 universidades e faculdades de 20 estados brasileiros. O evento de 2018 tem o patrocínio especial dos Correios, SEISC, cursos e concursos, CCJ, curso cultural, jurídica, Atrium Cursos, Saraiva Prova, Saraiva Jur, Jus 21, Editora Foco. Vamos ao vídeo, então? Quem foi que disse que você tem que se enquadrar numa só caixinha? Poder estar em várias ao mesmo tempo. Que a vida é feita de ou é isso ou é aquilo. Que um fim não pode ser também um começo. Saímos da era do ou, estamos na era do e. Dá para ser pequeno por opção e grande por determinação. Dá para estar longe de tudo e perto de todos. Sensível e resistente. Mais barato e mais rápido. É a era do e-commerce, do e-banking, do e-learning. Uma era em que os Correios não poderiam deixar de proporcionar soluções mais completas e inclusivas. Por isso, os Correios passam a oferecer pacotes de serviços com benefícios exclusivos para toda empresa que queira desenvolver seu e-commerce. E soluções para quem vende. E entrega para quem compra. Correios e-commerce e completo. Muito bem, nesse momento convido a todos para, em posição de respeito, entoarmos o hino nacional brasileiro.
no peito a própria morte. Ó pátria amada, toda casa sobre salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, inválido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, nos filhos deste sol és gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, meus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda prata salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Mediga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serres da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és gente, pátria amada, Brasil. Tendo em vista o grande número de participantes, solicitamos a gentileza de que não sejam reservados lugares no auditório, bem como também não ocupar cadeiras com bolsas e pastas. Os apoiadores de 2018 da 23ª Jornada de Direito de Gramado são Portal Passe na OAB, Hotel Serra Azul, Caracol Chocolates, Momento Jurídico, Portal das Missões, Restaurantes, Mamma Mia, Trattoria, Il Piacere, Carazal, Paradouro Lago Negro, Tarantino, Escur, Mama Pasta, Holiday Gourmet, Divino, El Fuego e Buquê Garni. A realização é da Humanas Empreendimentos e a organização da Integral Eventos. Convido neste momento o Dr. André Agni Domingues, coordenador científico da 23ª Jornada Internacional de Direito, palestrante e representante da Humanas Empreendimentos, para fazer uso da palavra. 1, 2, 3, testando o som. Boa tarde a todos. É uma alegria, uma responsabilidade poder, mais uma vez, estar aqui compartilhando sentimentos, pesquisas, interpretações, compreensões da ciência jurídica na atualidade. Percebam que a minha voz não está 100%, mas já dei aula em condições piores. E hoje, quando acordei 4h30 da manhã em Santa Maria, 0 grau, pensei quantas pessoas não estão acordando nesta mesma hora, em condições subhumanas, para enfrentar desafios muito maiores que o meu. Pessoas que passam a fronteira da Síria, do Irã, da Venezuela, levam consigo um filho em busca do que Hannah Arendt diria na obra As Raízes do Totalitarismo, o direito a ter direitos. Isso nos choca, isso nos movimenta a reflexão que nós moramos, vivemos num país democrático,
com plenas condições de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Eu quero, em nome da Humanas, e agradeço o Jean Grey por ter me conferido a prerrogativa de falar em nome da organização, agradecer a todos e cada um. A participação de vocês é que dá vida à nossa proposta de levar a ciência jurídica, eu diria, neste Estado transnacional. Moreira Neto já diz, nós transcendemos o Estado-nação. E nós temos aqui participantes do Uruguai, da Argentina, de 23 estados da Federação Brasileira. Isso é muito importante. Desejo que vocês façam novas amizades, fomentem o amor, que é o sentimento mais nobre que o ser humano pode alimentar e construir. Quero agradecer ao pessoal da técnica, ao Marcelo, que está ali, em nome dele, todos aqueles que estão aqui organizando, e é muito importante isto. Percebam que um congresso, uma universidade, não é feita apenas de professores, diretores, gestores, alunos. Nós temos sempre pessoas que nos servem, que nos ajudam, que nos apoiam. Minha referência, Dr. Amadeu Weiman, nosso criminalista, conhecido nacionalmente, tive a oportunidade de acompanhá-lo. Meu tio, Dr. Ney Fayette, tinha uma grande amizade pelo senhor, e estagiei em Porto Alegre na ciência criminal, sempre uma referência. O senhor falará depois de mim, então é sempre um desafio muito grande introduzir aqui algumas ideias. Nós temos também, eu diria, o dia hoje de imprevisibilidades, de contingencialidades, que é uma característica do direito. Eu não esperava estar sem voz, acordei sem voz. Nós tivemos também a confirmação de um ministro e de um deputado que estariam vindo para a abertura do evento, não chegaram ainda, mas eu faria uma introdução, passaria a palavra a eles e iniciaria a minha palestra. Confesso a vocês que estou louco para começar de uma vez a minha palestra. Aí já tocamos os procedimentos, depois eu acho que teremos a oportunidade de ouvir o ministro que está por chegar. Quero referenciar aqui o apoio dos Correios e a importância dessa instituição em nível nacional, que representa para todos nós. É da soma de esforços, é da congregação de esforços que nós conseguimos promover o que é de melhor para a sociedade. Promover a cultura que provém da sociedade é para a sociedade. O meu reconhecimento aqui, as ações afirmativas, inclusivas, e percebam, enquanto eu falo, temos um tradutor aqui, para aqueles com alguma deficiência na compreensão. Aqueles que, como a grande maioria, não conseguem escutar, mas que observam, sentem, contribuem, constroem um Brasil melhor. E esta é a cara do novo Brasil, esta é a cara do direito, hoje. É um direito que modificou muito o paradigma. Como diria o jurista Tércio Sampaio Ferraz Júnior, uma palestra dada em 2015 para os desembargadores federais, hoje, a centralidade de produção do direito não está mais tanto vinculada ao poder legislativo, mas sim ao poder judiciário. Nós vivemos uma era de jurisdição, de jurisprudência, de precedentes. Nós temos que compreender o significado de cada decisão dos tribunais superiores. E a minha fala hoje aqui, ela irá se remeter incansavelmente aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. As decisões de Herman Benjamin e tantos outros ministros que eu diria enobrecem a ciência jurídica brasileira. Mas não existe prática sem uma teoria que antes a defina, diria Leonel Severo Rocha. Compreender um pouco o direito material vinculado à propriedade e a sua evolução no decorrer da própria concepção de Estado liberal, social, democrático, e este Estado que nós estamos vivendo. Mas é com alegria que compartilho essas primeiras palavras com vocês, e já dou uma radiografia do que irei compartilhar. É a função ecológica da propriedade, e eu diria a jurisdição ambiental na atualidade. Compreender a mensagem dos tribunais é compreender o direito na sua mais legítima expressão, na sua mais justa e mais humana expressão. E posso tocar a palestra ou chegaram os nossos convidados? Depois eu falo. Temos um hino rio-grandense, turma. Peço a paciência a todos vocês. E lembro aqui do ensino espírita, que diz: a paciência
é a primeira nascente que deságua no grande rio do amor. Como é importante termos paciência nessa vida. Uma vida que é caracterizada pela celeridade, pela ansiedade. E quem me observou chegando aqui viu como eu estou ansioso para começar a falar com vocês. Meu medo é que acabe a minha fala, acabe a voz. Mas é um dia, talvez, de urucubacas, né? Vamos fazer aqui uma sessão de descarrego. Eu perco a voz na primeira hora da manhã. O vídeo não sai de imediato. Eu tenho certeza que no decorrer dos minutos agora as coisas vão se organizar, vão se ajeitar. Eu acho que o Rio Grandense não no final do evento. No começo me passaram. Quem sabe democraticamente a gente faz aqui uma consulta, vão querer me matar depois disso, será? Não. Muito bem, então só deixa eu lembrar que nós temos uma equipe médica permanente aqui no evento e também que as credenciais são indispensáveis na entrada do evento, ok? Então passaremos direto à palestra com o Dr. André Agni Domingues, coordenador científico do evento, advogado, mestre em Direito Público pela Unicinos, pós-graduado em Processo Civil pelo Instituto Ovídio Batista de Estudos Jurídicos. Em 2001, professor de Direito Constitucional, Tributário e Processo Penal dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da UX. Professor de Direito Constitucional, Processual Civil e Processo Penal dos cursos de graduação e pós-graduação da FAPAS de Santa Maria. Senhoras e senhores, para proferir a primeira palestra da Jornada de Direito, com o assunto Função Ecológica da Propriedade e a Jurisdição Ambiental na Atualidade, Dr. André Agnes Domingues. Sou um pouco inquieto, turma. Eu vou falar um pouco parado, um pouco caminhando. Os meus alunos que aqui estão me conhecem da UX, da FAPAS, da Antônio Meneghetti. O que eu procuro é instigar a dúvida, porque aprendi que a educação se dá mais com perguntas do que respostas, questionamentos. Ciência é dúvida. E percebam que, quando a gente fala em funções do direito, nos reportamos a uma matriz sistêmica de Niklas Luhmann, Günther Teubner, e muito bem traduzida por André Giarnot, diretor da Faculdade de Paris 10. Numa obra Introdução Sociológica ao Direito, ele diz: a função do direito é controle social, é integração social, é educação, é promoção, é resolução de conflitos. Todas essas funções estão vinculadas à perspectiva do uso da propriedade, hoje, enquanto controle, enquanto antecipação à possibilidade de, eu diria, graves acidentes, alagamentos, desmoronamentos. As pessoas falam em desastres. O professor Delton Carvalho, da Unicinos, trabalha bem direito dos desastres. Sempre tem uma mãozinha humana por trás do desastre. E qual seria essa função ecológica da propriedade? Ela é uma sequência lógica de uma função econômica, social e, hoje, ambiental, ecológica. Professor Ingo Sallet, Wolfgang Ingo Sallet, da PUC, trabalha muito bem isso nas últimas obras. Eu irei disponibilizar a palestra a todos vocês depois, caso alguém queira, porque a gente deve ser mais solidários e menos solitários. Acabar com o solipsismo acadêmico. As pessoas que acham que estão produzindo para si, nós sempre produzimos para o todo. E devem ter reparado que tomei uma iniciativa na segunda-feira de fazer um material alusivo aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 98 fiz um material pela Unicinos, em 2008 fiz um material parceria UX e Casa Civil, e agora, em 2018, repito este gesto de elaborar um material para, objetivamente, compartilhar os 30 artigos da declaração. No primeiro artigo, já falamos em fraternidade. Fraternidade é solidariedade. É a perspectiva ecológica, eu diria, norteando as diretrizes econômica, liberal, social, isonômica do Estado.
São apenas alguns recortes, serão frutos depois de um artigo acadêmico, mas eu quis compartilhar com vocês numa sequência lógica. Albert Einstein escreveu na Segunda Guerra Mundial para Sigmund Freud. Este é o primeiro pensamento que está aí numa obra de Albert Einstein, falando dos horrores da guerra. E a declaração é fruto da guerra, mas é uma outra perspectiva que não aquela que iria abordar agora. Está bem melhor, os meus slides estão bem melhores. Eu fiz apenas umas letras e o nosso colega da técnica, por isso eu agradeci a ele, deixou uma perspectiva muito mais bonita agora. Eu sou um pouco tosco na elaboração dos slides. Deixa eu só ver para onde é que eu aperto isso. Deu. Tá. Estou dizendo que é urucubaca isso, pessoal. Eu acompanho há 10 anos, a jornada nunca teve esses imprevistos. Deve ter sido um trabalho forte em alguma esquina, mas nós iremos superar. Toda a reflexão jurídica inicia pela Constituição Federal, é a lei maior, é a condição de validade e eficácia para todas as demais normas do conjunto normativo brasileiro. Então, começamos efetivamente a compreensão, percebam, deste paradoxo. A Constituição de 88, ela trouxe não apenas uma perspectiva no artigo 5º do inciso 22, da garantia do direito à propriedade, e não fala direito absoluto à propriedade, direito à propriedade, e em seguida fala que ela atenderá à sua função social. Como é que eu resolvo um conflito de normas, uma antinomia, envolvendo estas duas garantias? Uma perspectiva kelseniana normativa, nós escolheríamos a de supremacia maior. É o princípio alemão do Bundesrecht, Recht, Landesrecht. Prevalece a jurisdição superior. Mas quando eu estou trabalhando com princípios fundamentais, eu tenho que justificar, eu tenho que ponderar, adequar. É o que Robert Alexis, Luiz Roberto Barroso e tantos outros introduziram na nossa ciência jurídica, e é muito forte isto hoje. E é por isso que nós precisamos estudar muito e fundamentar muito as nossas petições, as nossas decisões. Diga-se de passagem, o Poder Judiciário deve, é obrigação, a justificativa, a fundamentação da sua sentença por força já do artigo 93, inciso 9, sob pena de nulidade. É o que caracteriza um Estado discricionário e não arbitrário. Então, o direito, o princípio da função ecológica da propriedade requer fundamentação, motivação. E como diria o professor Ovidio Batista, na primeira aula que tive com ele, quem escolhe estudar direito assina um contrato perpétuo com a leitura. O advogado, o juiz, o promotor, não trabalha com o fato em si, e sim com as versões dadas ao fato. E é verdade. Todo processo envolve mais de uma versão. Se nós não nos capacitarmos, se nós não levarmos o direito a sério, como dizia Ronald Dworkin, nós seremos apenas mais uns perdidos. Então, o meu estímulo aqui é que nós possamos nos dedicar, porque nós ocupamos uma posição privilegiada de poder estar estudando e sermos agentes transformadores em uma sociedade, eu diria, que necessita da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso zelo. Esse princípio ele está nas garantias fundamentais, ele está na ordem social do artigo 170, enquanto função social da propriedade e também a defesa do meio ambiente. Depois se direciona na política urbana do artigo 182. Também trago aqui uma contribuição do professor Adir Reck, que é o nosso coordenador do doutorado em Direito Ambiental, o primeiro doutorado em Direito Ambiental do Brasil, quando ele fala em relação ao plano diretor. E o destaque é que o plano diretor, enquanto lei, enquanto devido processo legal, deve ser antecedido por um devido processo científico. Não pode ser fruto apenas de um empreiteiro, de um sindicato da construção civil, de um conjunto de arquitetos e urbanistas que querem a proteção do patrimônio histórico. Nós não podemos nos agarrar em determinadas intenções particulares e até mesmo coletivas. Deve atender ao interesse público,
que é de todos e cada um, é geral. Nesse sentido, ele traz a perspectiva da cientificidade. A lei é produto de experimentação, de comprovação. E todos os municípios têm que ter um plano diretor, para que nós possamos vislumbrar a perspectiva do cumprimento de uma função ecológica da propriedade. E é o que nós veremos aqui nas decisões do STF. Ainda destacaria o artigo 186. Eu estou criando um mapa, pessoal, legislativo, depois doutrinário e, por fim, jurisprudencial. Eu sei que é chato ficar lendo slides, então não irei ficar lendo, irei compartilhar com vocês, mas foi assim que em muitas palestras eu aprendi, anotando onde é que está na lei, qual é o artigo que eu vou interpretar e compreender. E já uma sugestão: constituições federais comentadas, códigos comentados, são antessalas de grandes entendimentos. Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, o Adila Meigo Bulos, José Afonso da Silva, tantos constitucionalistas que nos brindaram com boas constituições comentadas. Pois bem, o Estatuto da Cidade, que já foi um grande avanço na perspectiva da consolidação da organização territorial das cidades, que é onde nós vivemos, onde nós convivemos. O parágrafo único aborda as normas de uso da propriedade urbana vinculada a um equilíbrio ambiental. E aí pergunta o professor Adir Reck: quais as funções sociais da cidade? O município deve aprofundar a questão social da cidade, quer retomando historicamente as próprias funções naturais, pelas quais o homem se reuniu em cidades, quer contemplando as questões de realidade local e atual. Eu tenho que ter um instrumento jurídico adequado àquela cidade. O professor Adir Reck, que elaborou o plano diretor aqui de Gramado, de Canela, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e mais 40 cidades da região da Serra. Então, eu digo, é uma pessoa que tem conhecimento teórico e prático. Ele está, há 10 anos atrás, ele elaborou o plano diretor e agora está reelaborando os planos diretores desses municípios. Pois bem, o Código Florestal, de 65, já trazia essa referência à função ecológica. O novo Código Florestal novamente traz as limitações, que não são as limitações administrativas, transcendem a elas, são mais significativas. E aqui começamos já, no novo Código Florestal, o regime de proteção de áreas de preservação permanente. Como é importante nós garantirmos as áreas de preservação permanente, a criação de unidades de conservação para uma melhor qualidade de vida. E é isso que está em jogo, pessoal. A melhor qualidade de vida. O principal direito que todos nós buscamos é a dignidade humana vinculada a uma vida saudável. E se não tivermos um ambiente saudável, não teremos uma qualidade, eu diria, digna de vida. Um novo paradigma surge no horizonte jurídico, com o novo Código Civil, que sofreu a influência, sofreu não, foi iluminado pela influência do Código Civil alemão. Nós importamos a ideia da função ecológica da propriedade, as finalidades econômicas, sociais e o equilíbrio ecológico. Pois bem, o artigo 1228, parágrafo 1º. Autores como Silvio Salvenosa, que estará aqui com a gente, Nelson Neri Júnior, assim como tantos outros, como Medina, vão interpretar bem esse artigo. Eu dei uma palestra no Rio de Janeiro em 2012, no Rio Mais 20, e abordei a ideia de sustentabilidade. Uma cidade sustentável, um desenvolvimento sustentável, ele leva em consideração esses 3 vetores: perspectiva social, econômica e ambiental. A necessidade de proteção dos ambientes naturais, ar, água, solo, biodiversidade. O que nós estamos fazendo para garantir para presentes e futuras gerações? Pois bem, alô? Aqui já começamos uma reflexão que eu diria exemplifica bem o princípio da função ecológica da propriedade. O ministro Herman Benjamin considera: nos regimes jurídicos contemporâneos, os imóveis rurais e urbanos transportam finalidades múltiplas, o que faz com que a sua utilidade econômica não se esgote em um único uso, no melhor uso, e muito menos no mais lucrativo uso. A ordem constitucional legal brasileira não garante ao proprietário e ao empresário o máximo retorno financeiro possível
dos bens privados e das atividades exercidas. Turma, eu tive o prazer de ser secretário do Meio Ambiente durante 1 ano e meio em Santa Maria. E um grande enfrentamento que nós tínhamos em relação a loteamentos fechados. Porque para o empreendedor, se ele pudesse suprimir parte das áreas de preservação, e não é a área verde com direito a lazer, a área de preservação nem lazer, nós identificamos a possibilidade. Ele ganhará lá mais 2 lotes, 3 lotes, 4 lotes. Isso representa 2 milhões, 4 milhões a mais. E o nosso trabalho era convencê-lo de que não se poderia utilizar aquele espaço. Porque senão teria o quê? A perspectiva de dano ambiental e indenização e reparação. Só que muitas vezes o que se paga da indenização é inferior ao que se ganha de exploração. É uma questão cultural. O professor Carlos Maximiliano, comentando a Constituição de 46, já dizia: o Estado de Direito tem que ser antecedido por um cultural Estado, um Estado de cultura. E o que nós estamos tentando e buscando é semear uma cultura de respeito ao ambiente. Pois bem, já algumas contribuições nesta mesma linha de raciocínio, e aí perceba a evolução da consideração da propriedade. Quando cai uma área, aborda, é um direito real por excelência, é um direito subjetivo padrão, ou um direito fundamental. A propriedade mais se sente do que se define. Eu não irei ficar lendo, mas apenas algumas referências, porque esse é o direito material que nós iremos trabalhar, a propriedade. E desde cedo, né, o que é meu é meu. Eu tenho um filho de 3 anos e meio. Com 1 ano já dizia: é meu. O que é meu, eu determino o que eu faço, o que eu não faço. É inato ao ser humano a ideia de propriedade. O que a gente tem que compreender agora é que nosso direito de propriedade sobre um imóvel, sobre algo móvel, ele tem que ter responsabilidade. Destinação de resíduos, está vinculado a uma perspectiva semelhante a essa, compartilhamento que você tem. Ingo Sallet vai abordar a compreensão defendida no sentido de ser a propriedade um direito-dever fundamental, visto que incidem sobre conduta do seu titular, como, por exemplo, dever de exploração racional da terra, dever de manutenção do equilíbrio ecológico, recuperação de área degradada, não exploração dos trabalhadores. Estes são requisitos para a consolidação de uma função ecológica da propriedade. Paulo Lobo também trabalha a perspectiva de uma função social, ainda desconectar a ideia de aproveitamento econômico enquanto função social. Eu estou produzindo, eu aumentei o soja na minha propriedade, eu pago tributo, eu cumpro a minha função social. São 3 questões diferentes: econômica, social e ambiental. Pois bem, inicio já aqui uma abordagem quanto aos novos precedentes do STJ. Eu não sei se está claro a perspectiva do direito de sociedade, de função ecológica da propriedade. Eu estou buscando apressar um pouco a fala, para não adentrar nas demais falas. Acabaram comigo agora, me dizendo que eu tenho só mais 5 minutos, mas vamos lá. Indúbio pro natura, na dúvida, a favor da natureza. É um princípio norteador da jurisdição ambiental pelo STF. Nós temos ali decisões do Humberto Martins, do Herman Benjamin, nesse sentido. Sempre que houver uma dúvida, lembrem, indúbio pro operário, indúbio pro réu, indúbio pro natura. Nós temos 2 leis. Uma lei fala que o recuo é 30 metros, a outra fala que o recuo é 15 metros. Eu vou aplicar qual? 30 metros. Para preservar áreas de nascente, para preservar, eu diria, leitos. E aqui está um exemplo claro disso. O que é o dano ambiental? Importante a gente compreender essa vinculação, essa agressão a um bem que é de todos, é difuso, transcende o indivíduo. Como gostam de aterrar, terraplanar, canalizar recursos. Pessoal, tem situações onde esta água canalizada ou aterrada, ela vai andar 8, 10 quilômetros e vai inundar 50, 100 casas. Eu cobro do município, do gestor. Mas o problema foi no licenciamento deste empreendimento. Nós temos que ter bem em mente isso. E também o zoneamento na cidade. O que eu estou liberando e quanto pode ser construído. As curvas de nível nos demonstra que o direito não vive sozinho. Depende de um geólogo, de um geógrafo, de um arquiteto.
Nós temos uma dependência umbilical de outras ciências. E é importante compreender isso. Pois bem, aqui a perspectiva ainda de caracterização do dano ambiental. Eu vou passar rápido. Quem é o poluidor? Quem é que polui? Recebi pessoas dizendo o seguinte: não fui eu que suprimi esta vegetação. Não fui eu que fiz a canalização. Eu comprei e a área já estava assim. Não importa. Todos respondem. E observem nesse precedente de Herman Benjamin. Para a fim de apuração do nexo de causalidade do dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz como deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem. Essa decisão veio de Santa Catarina, que eu diria é um exemplo em precedentes na área ambiental do estado de Santa Catarina. Se um banco financiou, se a Caixa Federal financiou essa obra, ela também será responsável. Se o município não fiscalizou, não licenciou, será responsável. Se eu adquiri para edificar e não tomei um histórico do terreno, do imóvel, eu serei responsabilizado. E nós vamos ver adiante a natureza propter rem da obrigação, da responsabilidade, vinculada à coisa e não à pessoa. Isso é muito importante, pessoal. Porque antes o empreendedor, eu estou falando aqui de grandes empreendedores, de grilagem, que desmataram 500 campos de futebol, ele dizia, não, eu até entendo todo o seu argumento, agora, isso já faz 25 anos e prescreveu. Não prescreve mais. Este é um novo marco do direito processual ambiental. Pois bem, aqui um caso de Santa Maria, né, foi responsabilizado igual, algum contexto também nosso local, por experiência, precedentes da primeira turma, fundamentam que as obrigações de dar não são incompatíveis com as de fazer e não fazer, então podem ser obrigações solidárias, aí também na perspectiva de cumuladas. Quero me reportar direto à ideia dos precedentes do STJ, a perspectiva de prescrição, então, como eu já falei, não prescreve dano ambiental, é imprescritível, e o fundamento principal teórico dogmático para esta tese é que, queiramos ou não, mesmo que a doutrina tradicional negue, a prescrição é uma sanção imposta à vítima displicente. Não agiu, dormiu, vem a prescrição para criar a segurança jurídica e impedir a propositura de uma ação reparatória. No caso ambiental, não compreendemos passível à prescrição. A ideia de direito intergeracional, preservar o hoje para gerações futuras, está muito presente na fundamentação justificativa da função ecológica da propriedade, como abordei com vocês. Como é que eu vou peticionar isso, convencer, tocar no coração dos juízes, dos ministros, dos desembargadores? Eu tenho que subsidiar com lei, com doutrina, com jurisprudência. Então nós vamos ver Cláudio Lima Marques, uma obra com Bruno Mirage, maravilhosa sobre isso, Delton Carvalho também trabalha. É muito chato, eu sei, ficar passando slides, pessoal. Não é como eu gosto da palestra e falar com vocês. Estou me cercando até pela falta de voz aqui. E como já referenciei, no material que você está recebendo aí de Declaração dos Direitos Humanos, tem o meu e-mail. Me peçam. É claro que responder 1000 e-mails é um pouco difícil, mas com o tempo, peço paciência, irei responder a todos, disponibilizando essa palestra. Tá? A obrigação propter rem, ela é fundamental nesse sentido. Ostentam caráter propter rem, isto é, são de natureza ambulante ao aderirem ao bem e não a seu eventual titular. Daí a irrelevância da identidade do dano ontem, hoje ou amanhã, exceto para fim da imposição de sanção administrativa e penal. Olhem a importância disso, pessoal. Nós quebramos um paradigma, quebramos um dogma, a ideia da prescrição. Isso é fundamental para que nós tenhamos efetiva justiça. Inúmeros precedentes nessa direção, inúmeros precedentes. Citei aqui os mais visitados, mas trago aqui já a redação de alguns. Tem responsabilidade sobre o desmatamento, mesmo que o dano ambiental tenha sido provocado pelo antigo proprietário, ministro Francisco Falcão. Turma, uma dica,
No STJ, nós temos 3.000 páginas só com decisões relacionadas à questão ambiental. Ela é coordenada pelo ministro Herman Benjamin. Se colocarem na página do STJ, vão vir lá 4 tomos. É uma boa fonte de estudos e pesquisas. Tá? Foi de lá que eu tirei boa parte dessa palestra aqui. Ainda também, relator João Otávio de Noronha, nós temos o que ali? A responsabilidade por eventual dano ambiental ocorrido em reserva florestal legal é objetiva, devendo o proprietário das terras onde se situa tal faixa territorial, ao mesmo tempo em que, conclamado para cumprir a obrigação de reparação ambiental e restauração da cobertura vegetal, responder por ela. Então, nós temos uma perspectiva de recuperação ambiental, restaurar e ainda indenizar. Termo de ajustamento de conduta, termo de compromisso ambiental, um estudo que eu tenho desenvolvido agora, pelo artigo 174 do novo Código de Processo Civil, é a criação das câmaras de conciliação na área ambiental. Isso é muito válido para os municípios, porque demora muito e o empresário não quer fazer TAC com o Ministério Público. Então, faz o quê? Olha, vamos fazer uma compensação ambiental. Nós mensuramos o valor do dano e o empreendedor investe em algo que é necessário ao município. Pois bem, o que nós estamos construindo para futuras gerações? A ideia também da aplicabilidade do novo Código Florestal, né, se aplica ou se não aplica, questões passadas, aplica-se ainda o texto anterior, né, é o efeito ex tunc, ex nunc, e respeitando aqui o princípio da razoabilidade da fala, eu terei que já me encaminhar para o encerramento. Não sem antes abordar essa perspectiva da inversão do ônus da prova, que é uma outra novidade. Nós importamos do direito do consumidor. Não é o Estado que deve provar que houve o dano. Percebam, perspectiva processual penal é isso. Processo penal inquisitorial, o acusado demonstra que é inocente. Não, nós vivemos um processo penal acusatório. O Estado demonstra que a pessoa tem indícios de materialidade, culpabilidade, e tem que responder. A questão ambiental é diferente. O empresário, o poluidor, tem que demonstrar que ele não causou dano. São vários outros precedentes, turma, mas vários, eu diria, sinais apontam que é o momento triste de encerrar a minha fala, ao menos para mim essa tristeza. Primeiro recadinho, tempo esgotado. Agora a presença do nosso estimado colega. E se posso compartilhar ainda aqui um último pensamento, ou uma última palavra, é que nós somos todos membros de um mesmo corpo, moradores de uma mesma casa. Cada um de nós tem uma virtude, tem uma falhabilidade, tem uma necessidade. Juntos poderemos compreender melhor a ciência jurídica, o mundo onde nós vivemos, e nos ajudando a construir efetivamente uma sociedade livre, justa e solidária. E esta solidariedade é a corresponsabilidade, é o respeito à casa planetária, não apenas para aqueles que nós estamos observando, mas para aqueles que estão por vir. Meu muito obrigado.